Meus amados alunos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esse é o nosso terceiro vídeo de Teologia Sistemática 2. Estamos agora estudando sobre a pessoa de Deus, a teontologia. Então, hoje nós vamos estudar sobre o conhecimento de Deus, como ele é cognoscível e como Deus também é incognoscível. São termos teológicos bem desconhecidos dos leigos, mas que é bastante conhecido do mundo teológico. Os teólogos têm uma intimidade com esses termos, mas você que está estudando teologia, você tem que aprender a utilizar os termos teológicos. Então, cognoscível significa que Deus pode ser conhecido, e incognoscível significa que esse Deus também ele está além do nosso conhecimento. Então, observa, são dois paradoxos que caminham junto, em harmonia. Ou seja, como Deus é cognoscível, pode ser conhecido, podemos saber algo sobre ele que ele nos revelou, sobre a sua própria pessoa. Ao mesmo tempo, há aspectos de Deus que jamais podemos desvendar ou entender, porque está muito acima de nós e até mesmo acima dos anjos que habitam com Deus na esfera espiritual. Vamos lá. Então, embora os caminhos e pensamentos de Deus sejam infinitamente mais elevados do que os nossos, nós temos essa referência que nós vamos ler mais tarde, Isaías 55, 8, 9, que fala do caminho de Deus, os pensamentos de Deus que são muito elevados, além daquilo que podemos atingir ou alcançar. Ele se revela a nós e pode, portanto, ser tanto cognoscível quanto incognoscível. Ou seja, podemos conhecer o que dele nos é por ele revelado e, ao mesmo tempo, não conhecermos além do que o nosso ser limitado conhece. Então, ele continua sendo um grande mistério para nós na plenitude do seu ser. Então, vamos ver aqui como Deus é cognoscível, de que forma nós podemos conhecê-lo. Entendemos que Deus, por ser divino e transcendente, ele também é imanente, ou seja, ele se revela ao homem e se dá a conhecer. Então, deixa eu falar sobre a transcendência e imanência de Deus. Meu querido, quando a Bíblia revela, ela não vai trazer a palavra transcendente e nem a palavra imanente, e nem a palavra cognoscível e incognoscível. São termos teológicos, termos de estudo da teologia, para descrever aspectos de Deus, que a Bíblia não vai trazer isso como linguagem. São evidências que nós descobrimos e interpretamos através da leitura dos textos bíblicos. Então, quando a gente fala na transcendência de Deus, a transcendência significa que Deus está além de tudo. Deus está muito alto, acima de toda a sua criação. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E quando se fala imanência, é que ao mesmo tempo que esse Deus está acima e além da sua criação, esse mesmo Deus, ele se manifesta à sua criação. Ele se aproxima da sua criação. Ele está bem perto da sua criação. Então, nós temos aí mais dois contrastes da pessoa de Deus que andam em sintonia, ou seja, a sua transcendência e a sua imanência. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 15 em diante, você vai ler nessa passagem a respeito da forma como Deus se apresentou a Sara e a Abraão, trazendo a promessa do nascimento de Isaque, ou seja, o filho da promessa que nasceria da velhice de Abraão e de Sara, nasceria por um milagre. E então ali Deus está se manifestando, conversando pessoalmente, o próprio Deus Criador, conversando pessoalmente com o casal Abraão e Sara. Nós temos também uma outra passagem para ilustrar bem isso, é Gênesis capítulo 5, versículo 23 e 24, que nos traz a história de Enoque, o sétimo depois de Adão, que caminhou com Deus, teve uma intimidade tão grande, tão profunda com Deus em sua jornada, que Deus o arrebatou para si, o trasladou. Ele não experimentou a morte. Deus o levou vivo para o céu,
devido ao grande grau de intimidade que ele tinha com Deus. É um homem que andou na terra literalmente com Deus, lado a lado, se comunicava com Deus e Deus se comunicava com ele. Nós temos um outro exemplo, Moisés, que vai ver a grande visão de Deus no Monte Horebe, na sarça ardente, ou seja, a sarça estava ardendo em fogo, porém o fogo não consumia a sarça, porque aquele fogo era uma manifestação teofânica de Deus, que estava ali se manifestando em forma daquele fogo para Moisés. E ali Moisés ouviu a voz de Deus, que conversou com ele, chamou e lhe deu as instruções a respeito da libertação do povo de Israel. Então você vai ver não somente esses versículos, eu coloquei aqui só 3 passagens, mas é lógico que a Bíblia toda ela está cheia de exemplos de imanências de Deus, imanências em que o Deus transcendente ele se manifesta, ele se comunica, ele se apresenta, ele se revela pessoalmente à sua criação. Então nós temos aí também Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, a própria Escritura Sagrada nos orienta a nós prosseguirmos em conhecermos a Deus. Então nós temos que conhecer a Deus, porque ele se dá a ser revelado e a ser conhecido. Então nós também temos outro meio de revelação de Deus também. Jesus Cristo é a revelação de Deus, ele revela ao Pai. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 27, eu até coloquei aqui, né, o texto sagrado para nós lermos, e está escrito assim, ó. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então aí nós temos claramente Jesus revelando a Deus, revelando ao Pai. Nós temos também, para fortalecer, eu não vou ler, mas você pode ler na sua Bíblia, o Evangelho de João 17, versículo 3, João capítulo 1, versículo 14, João 14, 6, que também mostra esse aspecto da revelação de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a cognoscibilidade de Deus, é como Deus é cognoscível, é como ele pode ser conhecido. Nós podemos conhecer a Deus através da sua revelação pessoal, ou seja, Deus se revela, se apresenta, interage, se comunica com o homem. Agora nós temos outro aspecto também. Deus é incognoscível. Há aspectos de Deus que nós não podemos entender ou conhecer, porque estão muito além de nós, criaturas mortais e finitas, e até mesmo muito além dos anjos também, que são seres sobrenaturais, vivem na esfera do sobrenatural com Deus, mas são seres também limitados. Nós temos aí no profeta Isaías 55, versículo 8 a 10, a seguinte mensagem: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem. Então nós estamos vendo aí o próprio Senhor declarando em Isaías que os pensamentos e caminhos dele são muito elevados. Então nenhuma criatura, nenhum anjo, nenhum homem, nenhum ser pode atingir a altura, a profundidade, a mensuralidade de Deus. Ele é imensurável. Portanto, ele se torna incognoscível nesse aspecto da sua infinitude, da sua altura, que não se mede, que não tem limite. Deus é incognoscível devido aos seus atributos incomunicáveis, como imensuralidade, eternidade, o que nos leva a entender que esse Deus não pode ser um objeto de estudo em laboratório, nem tampouco pode estar sujeito à observação humana.
Vamos ler algumas passagens bíblicas? Vamos ler Jó 26:14. Vamos lá. Jó 26:14 está escrito assim: e isso tudo é apenas a borda das suas obras, um suave sussurro. É o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Uma outra passagem também é Jó 36, versículo 26, que diz assim: eis que Deus é grande e nós não compreendemos. O número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Temos uma outra passagem também em Jó, capítulo 37, versículo 5, que diz assim: como a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Isaías 40, versículo 28, até o versículo 31 diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável em seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas vamos ficar com a primeira passagem que diz que ele é eterno, ele é o Criador dos fins da terra e seu conhecimento é insondável. Também temos uma outra passagem, Isaías 46, versículo 5, que diz assim: a quem assemelhareis? E com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Isso é o próprio Deus declarando também. Aí nós temos também Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí nós temos também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Então, nós temos aí bastante passagens aí. Nós temos também que Deus ele nos sonda, Salmo 139, dá uma lida depois no Salmo 139, que diz que Deus nos sonda e nos conhece. Salmo 139. Vamos lá, vamos prosseguir. Nós vamos ver agora os atributos de Deus. Então, nós temos dois tipos de atributos de Deus. Nós temos atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Bom, Deus possui em seu ser divino dois tipos de atributos que nos foram revelados por Ele mesmo, nas Sagradas Escrituras. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Ou seja, os incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem. O homem e os anjos não podem ter semelhante a Deus. E nós vamos ver nesse vídeo, nessa parte da aula, que existem atributos que são os incomunicáveis, que somente a divindade tem, somente o Pai, o Filho, o Espírito Santo, somente o único e verdadeiro Deus tem. Mas o ser humano e os anjos não podem ter. Vamos lá. Nós vamos ter aí atributos incomunicáveis de Deus. Nós temos a perfeição. Lá no Salmo 18, versículo 30, diz que o caminho de Deus é perfeito. Já em Jó, capítulo 11, versículo 7, está escrito: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ou melhor, Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus não erra, Deus não tem falha, Deus não peca, Deus não comete erro. Deus ele é perfeito. Aí nós temos também a imensuralidade de Deus ou infinitude. Ou seja, Deus não tem medida, não tem tamanho, não tem forma. Deus é ilimitado, ele é infinito. Então nem o espaço sideral cabe a ele. Ele vai além até do que o próprio espaço sideral, porque ele é imensurável e infinito.
Então Deus não cabe em um espaço, nem tampouco pode ser limitado ao tempo. Ele transcende a tudo e, portanto, não pode ser medido. Então vamos ver o que, é que tem lá em Isaías 40, versículo 12 a 18. Vamos lá? Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou nos montes com peso, e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Nós podemos também ver também, eu quero que você depois leia 1 Timóteo 1,17 também, tá? Que vai dar um reforço nessa passagem aí também, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Nós vamos ver agora mais um atributo incomunicável de Deus, que é a eternidade. Somente Deus é eterno. Houve um tempo em que Deus estava sozinho no universo. Houve um tempo chamado a solidão de Deus. Você consegue pensar nisso? Já pensou nisso alguma vez? Vamos imaginar um tempo em que o Deus eterno, como ele sempre existiu, houve um tempo em que nenhuma estrela no espaço sideral existia. Então, nós temos bilhões e bilhões de trilhões de estrelas no espaço sideral. E houve um tempo que nenhuma estrela existia, talvez nem existisse espaço sideral. Porém, neste tempo em que não havia nenhuma estrela no universo, nenhum planeta no cosmos, e também não havia nenhum espaço sideral, nesse mesmo tempo, ou seja, na eternidade, Deus já existia, Deus sempre existiu por toda a eternidade. Então Deus, ele é eterno, todas as suas criaturas têm começo e têm início, meio e fim. Até os anjos, que são seres espirituais eternos, existem por toda a eternidade. Um dia eles tiveram um começo, assim como as estrelas do espaço sideral tiveram um começo também na sua criação. Deus é o único ser que não tem origem nem princípio de dias, ele existe por toda a eternidade. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 1, vamos ver aqui algumas passagens. Hebreus capítulo 1, versículo 10 diz assim: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como mantos enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Olha que coisa maravilhosa, é a eternidade de Deus. Aí nós temos também o Salmo 102, versículo 25, 26, 27, que diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Temos também, vamos lá, vamos ver mais outra passagem aqui, né? Eternidade. Vamos passar adiante, vamos para a imutabilidade de Deus. A gente já viu bastante passagem bíblica. Vamos para a imutabilidade de Deus, para esse vídeo também não ficar muito longo, se a gente ler muita passagem. Mas na sua apostila, presta bem atenção, essa videoaula, ela é acompanhada de uma apostila para quem faz o curso comigo. Acessa os meus vídeos e também tem uma apostila em PDF para acompanhar o curso. Então, na apostila em PDF, eu dou mais referências, mais passagens bíblicas para reforçar aquilo que eu estou falando no vídeo. Tá bom? Então, você pode ver as outras passagens bíblicas
acompanhando a apostila em PDF, para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. Vamos para outro aspecto de Deus, outro atributo incomunicável de Deus, que nós não podemos ter, a imutabilidade. Deus não muda, Deus é imutável em seu próprio ser. É certo que Deus é imutável em seu ser, nele não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1:17 diz que com Deus não há sombra de variação. Ou seja, vamos ver outras passagens aqui também sobre a imutabilidade de Deus. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variações. Está lá em Tiago 1:17. Nós temos outra passagem, que é Hebreus 13:8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos, vamos ver aqui uma outra passagem também, sobre a respeito da onipresença de Deus. Onipresença de Deus, Deus está em todo o lugar, ou seja qual for a parte do universo, seja nas dimensões físicas ou nas dimensões espirituais, seja qual for o planeta, qual for a estrela, qual a parte da Terra, no fundo do oceano, seja no mais profundo abismo, seja onde for, Deus está. Então, vamos ver a onipresença de Deus. A onipresença de Deus no Salmo 139, versículo 7, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Outra passagem também, Jeremias 23, 24, diz assim: Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Vamos ver uma outra passagem também. Nós temos aí Isaías 57, que diz assim: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido, para vivificar o coração dos contritos. Amém? Agora vamos ver a onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece todas as coisas. Não há nada oculto ou que esteja vedado aos olhos e ao conhecimento de Deus. O nosso conhecimento ele é seletivo, o de Deus é abrangente, Deus de forma abrangente e plena, ele sabe de todas as coisas. Então Deus ele é onisciente. Vamos às passagens bíblicas sobre a onisciência de Deus. Nós temos aqui Jó 37, versículo 16, diz assim: Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e da maravilha daquele que é perfeito nos conhecimentos? Hebreus 4, 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Também temos 1 João 3, que diz assim: Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vamos lá? Vamos prosseguir, né? Então nós temos aí, Deus conhece tudo em todo o tempo passado, presente e futuro. Então, você vai ter também Mateus capítulo 10, versículo 29, Isaías 46, 9 e 10, 1 Pedro 1, 2, são passagens que estão na nossa apostila e que você pode usar como reforço para esse lado do atributo da onisciência de Deus. Onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? Deus ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus dos impossíveis. Então, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, tem aquela passagem que o anjo Gabriel se apresenta ao sacerdote Zacarias e fala da promessa do nascimento de João Batista. Para ele duvida do anjo, o anjo fala que para Deus não há nada impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, mesmo ele sendo velho, Isabel tendo uma idade avançada, eles gerariam João Batista. E isso aconteceu porque para Deus nada é impossível.
Então, ele é o único ser que é todo poderoso e ele pode todas as coisas. Vamos ler algumas passagens da onipotência de Deus? Vamos lá. Nós temos aí Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Jeremias 32, 17, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, não há nada que te seja demasiado difícil. Vamos lá, outra passagem, Salmo 33, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Lógico que existe muito mais passagens que nos ensina sobre a onipotência de Deus, mas eu coloquei algumas aqui, tá? Só para você ter um entendimento do assunto. Mas você pode pesquisar mais sobre a onipotência de Deus nas Escrituras Sagradas. Agora nós vamos ver os atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? São aqueles atributos que eu posso ter e você pode ter também. São atributos que Deus tem de forma plena, de forma perfeita, de forma superior e que as suas criaturas têm em um certo grau menor. Os anjos têm num grau inferior a Deus e o homem tem num grau inferior a Deus e aos anjos. Vamos lá? Santidade. Deus ele é plenamente santo, totalmente santo. Os seus anjos também são santos, porém o homem tem sua santidade limitada. Há um nível de santidade que é possível o homem alcançar, mesmo na sua imperfeição, mesmo o homem estando sujeito a pecar e errar. Deus é plenamente santo, esse é o atributo mais proeminente do seu ser. Então vamos ler algo sobre a santidade de Deus. Nós temos aí, vamos ver. Aqui, Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos também Apocalipse 4, 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Aí nós temos também o Salmo 96, que diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Aí nós temos também 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Vamos lá, né? Então, aqui nós estamos vendo que Deus ele é plenamente santo. E se vocês forem ler lá em Levítico, capítulo 19, versículo 2, lá está dizendo, o próprio Senhor está pedindo ao povo de Israel para que eles sejam santos como ele é santo. 1 Pedro 1,16 também o Senhor fala que nós devemos ser santos como ele é santo. Assim como é santo aquele que nos chamou, nos vocacionou e nos salvou, nós devemos também sermos santos também. E Hebreus 12, 14 também nos convoca a sermos santos como o Senhor é santo. Lógico que na medida que é possível ao ser humano, mas não no nível pleno da santidade de Deus. Nós temos aí outro atributo também comunicável que nós podemos ter, é que Deus ele ama. Nós também amamos também, mas o nível do amor de Deus é maior. João 3,16 revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus ele é o próprio amor. Deus é amor. Deus é a expressão do amor. Ou seja, Cristo é a revelação física do amor e Deus é o próprio amor. Então, por isso que o amor, ele se torna o maior de todos os mandamentos, de forma que o cumprimento da lei, de toda a lei dos profetas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo.
Ou seja, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, automaticamente você consegue amar o seu próximo e você se auto-ama, se ama também, se ama a si próprio. Então, Deus, ele é amor e nós podemos ser impactados pelo amor de Deus e amar também a semelhança de Deus. Mas ninguém ama como Deus ama, ao ponto de entregar sua vida a Cristo e ao ponto de se esvaziar da sua glória, descer do trono da sua glória, como diz lá em Filipenses capítulo 2, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, se fez em forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ou seja, o Senhor, ele tomou forma humana para morrer por nós, pagar pelos nossos pecados por amor, movido pelo seu amor. Nós temos outro aspecto comunicável, de atributo comunicável de Deus, é que ele é fiel. Também nós podemos usar de fidelidade. Deus é verdadeiro e fiel, ele é totalmente confiável. Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre a fidelidade de Deus. Ou seja, Deuteronômio 32, 4, Deuteronômio 32, 4 diz: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Outra passagem, Salmo 31, versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Aí nós temos aí Isaías 65, 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Aí está mostrando a fidelidade de Deus. E temos outras passagens também, como lá em 2 Timóteo 2,13, que diz que, embora sejamos infiéis, ele permanece fiel. É bondade de Deus. Deus é o sumo bem, Deus é a bondade máxima, ninguém é tão bom quanto o Senhor, porque ele é a bondade total e plena, ele é a fonte de toda a bondade. Mateus capítulo 19, 17, vamos dar uma lida aqui sobre a bondade de Deus. Aliás, Salmo 145, versículo 9, perdão, a passagem de Mateus que eu citei, Jesus fala para o jovem rico que ninguém é bom senão Deus. Mas a passagem que eu quero ler aqui é Salmo 145, versículo 9, que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Mateus 5, 45, 46, porque o Senhor faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. Vamos lá, outra passagem bíblica que nós temos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Deus ele é bom e nos dá gratuitamente a sua graça, a sua salvação pela sua bondade e pela sua misericórdia. Vamos lá, nós temos a misericórdia de Deus. Vamos ver, Deus é misericordioso, nós também podemos usar de misericórdia. Vamos lá. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, por causa dos atos de justiça por nós praticados. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos lá, outra passagem bíblica. Vamos lá. Justiça, Deus é justo. Vamos ver aqui algumas passagens sobre a justiça de Deus. Vamos lá. Salmo 7, versículo 11. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Nós temos aí também Gênesis 18, 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Vamos para outra, vamos passar adiante. Sabedoria, ou seja, antes da sabedoria também, é interessante que você leia lá Deuteronômio 10, 17, que fala que Deus é tão justo juiz, que Deus ele não aceita suborno. Juízes,
Eles podem ser comprados e ser subornados e perverter a justiça e o juízo. Mas Deus jamais pode perverter a justiça e o juízo, porque ele não aceita suborno. Então, a honestidade, a pureza, a justiça de Deus é algo incomparável. Sabedoria. Deus é a fonte de todo conhecimento e sabedoria, por isso ele nos dá esse tesouro quando dele o buscamos. Então, Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8, vai dizer que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Vamos ler outras passagens também sobre sabedoria. Vamos lá. Tiago 1, a gente já citei, né? Outra passagem que eu quero citar é Salmo 104, versículo 24, 25 e 26. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Nós temos outra passagem também, Salmo 119, versículo 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento e sabedoria aos inexperientes. Amém? Nós temos também outra passagem também, que você pode ler depois, Colossenses 2:3, que diz que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Cristo. Agora nós vamos ver aqui, para nós já estarmos próximos de terminar esse vídeo bastante longo, como já avisei para vocês, mas vale a pena estudar, são os nomes de Deus. Então, o nome de Deus é tão sagrado, mas tão santo, que as Escrituras Sagradas, nos 10 mandamentos, nos proíbe de fazer menção dele de forma banal. Ou seja, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim: não usarás o nome do teu Deus em vão. Então, nós não podemos usar o nome de Deus de forma banal. Já viram aquelas pessoas que usam o nome de Cristo, o nome de Deus, para qualquer coisa? Tudo está falando Deus, 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 sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhum propósito. Às vezes o camarada usa o nome de Jesus como um amuleto de sorte, chega numa concessionária de carro, aí bate assim no carro e diz assim: esse carro será meu em nome de Jesus vai acontecer isso. Ou seja, a pessoa em toda situação, em qualquer momento da vida dela, sempre está usando em vão para qualquer coisa o nome de Deus, o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é muito santo, o nome de Deus é santo, o nome do Espírito Santo é santo e deve ser invocado em momentos específicos e com propósito, e não sem propósito de forma banalizada. Então, o nome de Deus, nós temos na Bíblia, no original em hebraico, nós vamos ver aqui os nomes de Deus usados na língua original em hebraico no Velho Testamento. Nós temos Elohim, que é a forma hebraica plural de Eloá, que significa Deus. Essa forma plural significa deuses, não deuses na concepção de vários deuses, como politeísmo, como deuses pagãos, mas o único Deus que é plural, o único Deus que ele é mais do que uma pessoa. Então você tem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou, Elohim Bará. Elohim Bará é a expressão hebraica de Deus criou, ou seja, Elohim Bará, deuses criou. Tanto Elohim, deuses, significa uma pessoa só, sendo várias, mas sendo uma só pessoa, que o verbo criou está no singular. Se fossem vários deuses, seria deuses criaram, concordando o verbo com o substantivo no plural. Mas aí o substantivo está no plural, mas o verbo do singular. Então significa que este plural é um só, e por isso que este plural ele criou e não criaram. Ok? Então, nós temos também a expressão El. A expressão El você vai ver muito na Bíblia, tanto usada para escrever o Deus de Israel, como os deuses pagãos também. El Elyon, que significa Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Adonai, o Senhor. E o tetragrama Yahvé e os seus nomes compostos. Yahvé Rafá, Deus que cura. Yahvé Nissi, o Senhor nossa bandeira. Yahvé Irê, Deus que nos provê. Yahvé Tsiqueno, Senhor nossa justiça. Yahvé Raá,
o Senhor é o meu pastor, Yahvé Chamar, o Senhor está ali, Yahvé Shalom, o Senhor nossa paz, Yahvé Sabaô, o Senhor dos exércitos. Então, para encerrarmos essa sessão, observaremos o tetagrama Yahvé, aí na sua apostila, observa o tetagrama, revelado a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, se você gostou do vídeo, Deus te abençoe grandemente e aproveite bastante a aula para você ampliar os seus conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo e apostila. O assunto será Cristologia, a doutrina do Senhor Jesus.